Olá, tudo bem com vocês? Hoje, então, nós vamos responder os exercícios que faltavam, né? Que são os exercícios número 10 e o exercício número 11. Vamos lá? O exercício 10 diz o seguinte: a maratona é uma prova olímpica das mais famosas. Trata-se de uma corrida em uma distância de quanto? 42,195 quilômetros, normalmente realizada em ruas e estradas. Na Alemanha, ao vencer a maratona de Berlim, o queniano Denis Kimeto quebrou o recorde mundial, completando o percurso no tempo de 2 horas, 2 minutos e 57 segundos. Tal façanha correspondeu a uma velocidade média no valor próximo de... Então, aqui ele quer que a gente calcule velocidade média. Quais são os dados que o exercício nos dá? Ele nos dá, então, o delta S, que é o quê? O quilômetro aqui, né? 42,195 quilômetros, certo? E o delta T. Esse delta T aqui é a composição de várias unidades de medida, né? Então, utilizando várias escalas para medir uma mesma grandeza, que são o quê? 2 horas, 2 minutos, vou colocar um zero aqui para a gente enfatizar os 2 minutos, e 57 segundos. Deixa eu consertar aqui. 57 segundos, certo? O que ele quer que a gente descubra? Velocidade média. Como eu já falei aqui com vocês, né? Eu não posso utilizar várias unidades de medida para medir uma mesma grandeza, para medir uma mesma, para realizar uma mesma medida, né? No caso, quando a gente vai fazer um cálculo, uma conta, eu tenho que utilizar apenas um tipo de unidade de medida. Aqui eu tenho quantos? Aqui eu tenho horas, aqui eu tenho minutos e aqui eu tenho segundos. Então, eu tenho que converter todas para uma unidade de medida só, certo? Como a gente pode ver aqui, a gente tem várias respostas em dois tipos de unidade de medida diferentes: quilômetros por hora e metros por segundo. Nós vamos fazer, então, uma conversão dessas unidades de medida para as unidades do SI. Então, no SI, o delta S é medido em quê? Metros. Lembra aquela tabelinha que eu passei para vocês? E o delta T é medido em segundos, certo? Então, nós vamos transformar. Como que transforma? Que foi uma das questões que vocês tiveram mais dúvida, né? A maioria a gente resolve por grandezas diretamente proporcionais, que são a regrinha de 3, né? Ou a multiplicação cruzada, certo? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu vou transformar aqui é o quilômetros em metros. Como que transforma quilômetros em metros? A gente vai fazer, ó, a coluninha do quilômetro e a coluna do metro, certo? 1 quilômetro tem exatamente 1000 metros, certo? E 42,195 quilômetros tem quantos metros? X. Aí você faz a multiplicação cruzada, ok? Quanto que vai dar isso aqui? A multiplicação a gente começa pela variável, né? X vezes 1 é x, e vai ficar 42,95 vezes 1000. 42,95 vezes 1000 é quanto? 42.095. Multiplicar por 1000 é a mesma coisa que andar a vírgula 3 casas para direita. Então, aqui eu multipliquei por 1000, eu ando 3 casas para direita. Então, o nosso delta S aqui é igual a quanto? 42.195 que? Metros. Certo? Nós vamos transformar agora o tempo. O tempo é um pouquinho mais complexo, tá? Da gente poder transformar. Como que a gente vai fazer isso daqui? Ele deu lá, ó, o nosso delta T tem horas, tem minutos e tem segundos. Eu vou transformar tudo para o quê? Segundos, que é a unidade do SI, certo? Então, vamos lá. Primeiro, eu vou transformar horas em minutos. 1 hora tem 60 minutos. 2 horas tem X. Aí eu faço multiplicação cruzada, né? Quanto que vai dar isso daqui? X vezes 1x, 2 vezes 60. 2 vezes 60 é quanto? 120 o quê? Minutos. Eu não tenho que transformar para segundos, então eu vou ter que fazer uma terceira conta, né? Aliás, uma segunda conta, no caso.
Aí eu tenho minutos e eu tenho segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 120 minutos tem x, multiplicação cruzada, certo? Aqui vai ficar o quê? X vai ser igual, né? X vezes 1 é x. 60 vezes 120. Quanto que é 60 vezes 120? 7.200 o quê? Segundos. 6 vezes 12, 72. 1, 2 zeros, 1, 2 zeros. Ok? Então, eu transformei a primeira parte, que foi o quê? 2 horas em segundos. 2 horas tem 7.200 segundos. Vamos para o próximo agora. Agora eu tenho que transformar os minutos. Então, minutos e segundos. 1 minuto tem 60 segundos. 2 minutos tem x. Aí eu faço multiplicação cruzada. Aqui eu começo a multiplicação sempre pelo x. X vezes 1 é x. 2 vezes 60. Quanto que é 2 vezes 60? 2 vezes 6 é 12. Acrescenta o zeros. Certo? Então, eu já tenho aqui, ó, 7.200, 120. Eu ainda tenho 57 segundos que foi dado lá no enunciado da questão, né? Então, o nosso ΔT vai ficar o quê? 7.200 mais 120 segundos mais 57. Vamos lá, 200 mais 100 dá 300, 320, né? Mais 57. Vamos mudar essa continha aqui do lado. 7.200 mais 120 mais 57. Desce o 7. 2 mais 5, 7 de novo. 2 mais 1, 3. Desce o 7. 7.377. O quê? Segundos. Certo? Então, eu achei o ΔS, que tá aqui em cima, né? Esse aqui é o nosso ΔS. E achei o nosso ΔT. Agora, a gente vai fazer o quê? Achar a velocidade média. Como que é a fórmula da velocidade média? Então, ó, velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Eu só tenho que fazer esses cálculos aqui antes quando as unidades de medida estão diferentes, tá? Do Sistema Internacional de Unidades ou quando o exercício pede para você transformar para o Sistema Internacional de Unidades, tá bom? Ali eu achei 42.195 dividido pelo ΔT, que está aqui do lado, né? 7.377. Ok? Agora é só dividir esse número. Quanto que dá 42.195 dividido por 7.377? Dá aproximadamente 5,71. O que? Metros por segundo. A alternativa correta, então, é a alternativa B. Certo? Deixa eu até tirar o zoom aqui para a gente poder visualizar como um todo, tá? Então, aqui a alternativa correta, né? A alternativa B, que é aproximadamente, né? 5,7 metros por segundo. Certinho? Agora, vamos responder a número 11. Vamos lá, questão número 11. O exercício diz o seguinte. O ônibus sai de São Paulo às 8 horas e chega a Jaboticabal, que dista 350 quilômetros da capital, às 11 horas e 30 minutos. No trecho Jundiaí a Campinas, de aproximadamente 45 quilômetros, a sua velocidade foi constante, igual a 90 quilômetros por hora. Nesse enunciado, a gente pode perceber que tem duas partes aqui, ó.
A primeira que vai falar que um ônibus que sai de São Paulo chega a Jaboticabal, né? Então, o primeiro trecho, São Paulo a Jaboticabal, né? Esse primeiro trecho aqui. E no segundo trecho é o trecho Jundiaí a Campinas, que aí ele descreve outros dados, certo? Sabendo disso, então agora a gente pode calcular o que se pede aqui na letra A. Os dados que o exercício me deu foram os seguintes: a distância, ΔS, né? Deslocamento é a distância, 350 quilômetros. E ele também me deu o tempo, né? Só que ele falou que ele saiu às 8 e chegou às 11. O que a gente vai ter que fazer aqui? Subtrair os dois, né? Se ele saiu às 8 e chegou às 11h30, quanto tempo demorou esse percurso? E 30 minutos menos 8 horas. Então, 8 horas fica aqui embaixo. 8 horas não tem minutos, né? Então, a gente vai fazer o quê? Horas com horas, minutos com minutos. Onde não tem, a gente acrescenta 0, certo? 30 menos 0 é 30. 11 menos 8 é 3. Então, aqui vai ficar 3 horas e 30 o quê? Minutos, né? Aqui ficou apagado. 11 horas menos 8 horas são 3 horas. Não tem minutos para subtrair. 3 horas e 30 minutos, que foi o tempo de viagem, certo? Agora, eu não posso utilizar, como eu disse para vocês no exercício número 10, duas grandezas de medidas diferentes para uma mesma grandeza, tá? Duas unidades de medidas diferentes para uma mesma grandeza. Ou eu uso tudo horas, ou eu uso tudo minutos. E aqui eu vou transformar o que está em minutos para horas. Como que a gente faz isso? Com a regra de 3, tá? Grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá, então. Para transformar, a gente vai utilizar aquela mesma relação que a gente acabou de utilizar. Horas e minutos, tá? 1 hora tem 60 minutos. X horas tem 30, porque eu quero transformar 30 minutos em horas. Multiplicação cruzada, tá? Começa sempre pelo x, né? X vezes 60, 60x. 1 vezes 30 é 30. X vai ser igual a quê? 30 dividido por 60. Quanto que é 30 dividido por 60? 0,5. O quê? Horas. Certo? Então, aqui vai ficar o quê? Eu já tinha 3 horas, então vai ficar 3 mais 0,5. 3,5 horas. Ok? Professora, não poderia ser 3,30? Não, né? Porque minutos, a gente tem que transformar para horas primeiro, para depois somar e virar um número decimal. 3,30 é diferente de 3,5, tá bom? E agora a gente pode calcular o quê? Então, aqui a gente vai achar a velocidade média. Como que calcula? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Quem que é o ΔS? 350 dividido pelo ΔT. Quanto que é o ΔT? 3,5. Quanto que é 350 dividido por 3,5? 100. 100 o quê? Quilômetros por horas, tá? Tem muita gente que não desenvolve o cálculo, que não desenvolve a questão, tá? Coloca só o resultado final ou só divide, tá? Eu quero que vocês escrevam a fórmula. Os dados vocês podem tirar assim mesmo, né? Como eu tiro, riscando. Mas essa parte aqui é importante que vocês tenham no caderno, porque é a parte que vocês vão me mostrar como vocês desenvolveram esse cálculo, tá? Física não é só matemática. Física tem todo o contexto que você constrói a partir da interpretação do enunciado, tá bom? Na letra B, ele fala o quê? Na letra B, ele quer saber em quanto tempo o ônibus cumpre o trecho Jundiaí-Campinas, que é o quê? Desse ponto aqui final até o próximo ponto final, né? São esses valores aqui. No trecho Jundiaí-Campinas, ele fala outros dados para nós. Olha só,
ele dá a distância aqui, que são 45 quilômetros, e ele dá a velocidade média, né? Então, no trecho Jundiaí e Campinas, que são 45 quilômetros, eu tenho aqui o ΔS, que vale 45 quilômetros, e o ΔT, que vale... Quanto que ele deu aqui? ΔT não, ΔT a gente não tem. Ele deu o quê? Velocidade média. Velocidade média 90 km por hora. Certo? Agora eu vou centralizar aqui para ficar mais fácil para a gente poder fazer a questão. Certo, agora dá para a gente calcular, né? Qual que é a fórmula que nós vamos utilizar? Velocidade média é igual a ΔS dividido por ΔT. Aqui então, pessoal, é um pouquinho diferente das outras que a gente estava fazendo, porque a minha incógnita aqui nessa questão é o ΔT, o tempo. Eu não sei quanto que vale o tempo, eu só tenho velocidade média e ΔS. Como que eu faço então para calcular? Eu vou substituir no lugar do VM o 90. O ΔS é o 45 e o ΔT a gente quer encontrar, certo? E aqui, como eu fiz nas regrinhas de 3, a gente também pode fazer multiplicação cruzada, né? ΔT está dividindo, passa multiplicando, vai ficar 90 ΔT, que é igual a 45. O 90 está multiplicando, passa o que para o outro lado? Dividir. Então, ΔT vai ser igual a 45 dividido por 90. 45 dividido por 90 é quanto? ΔT é igual a 0,5 que? Hora. A gente já viu na questão anterior que 0,5 hora é a mesma coisa que quantos minutos? 30 minutos. Certo, pessoal? Então, essas são as questões 10 e 11, tá? 11 tem letra A e letra B. Se você quiser baixar essas imagens, está aqui no link de descrição, tá? É só clicar aqui embaixo que você consegue pegar essas imagens, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês, até a próxima.